Olá, amigos. Muito bom dia. Aqui é o André BK de novo fazendo mais um comentário no ponto de reflexão. Bom, estamos no dia 8 de setembro, um dia depois das solenidades do Dia da Independência. Infelizmente, não tivemos a intervenção militar tão desejada por uma parte expressiva da população. Bom, vamos para os fatos. Primeiro fato, não tivemos intervenção. Segundo fato, os patriotas intervencionistas estão de parabéns, porque foram maciçamente às ruas, como nunca eu vi antes. Várias movimentações humanas com faixas de intervenção nos desfiles de 7 de setembro pelo Brasil todo, pelas principais cidades, na frente dos quartéis, nas ruas, muita gente realmente pedindo intervenção, mostrando seus objetivos e clamando intervenção militar. Até chegamos ao ponto do governador ilustre Geraldo Alckmin fazer um comentário pedindo respeito à Constituição. Lógico, como bom comunista fabiano que é, tem que ser o bom moço, né, o santinho. Então tá certo. Bom, vamos lá. Parabéns aos intervencionistas, especialmente os aqui de São Paulo, que fizeram um ótimo trabalho. Levaram uma faixa enorme lá na arquibancada do Sambódromo, de frente para o palanque das autoridades. Conseguiram fazer uma exposição perfeita do clamor, até que ponto que o governador se manifestou. Olha que bacana, né? Parabéns, conseguiram burlar os policiais que estavam revistando as pessoas para não entrar nenhum material. Parabéns aos intervencionistas pela habilidade incrível, inteligência de poder ter levado o material de publicidade a favor da intervenção. Parabéns, vocês cumpriram seus papéis. Agora, os nossos generais, até agora, nada fizeram. Todas suas manifestações públicas são contrárias à intervenção militar. Podem estar mentindo? Podem estar fazendo o jogo do governo? Sim, podem. Mas vamos supor que os generais até quisessem fazer uma intervenção militar. Vocês acham que o exército tem estrutura para fazer intervenção militar? Tem munição suficiente? Tem equipamento suficiente? Tem homens suficientes? Não, amigos, não tem. Mesmo que os generais quisessem fazer uma intervenção militar hoje, eles não teriam capacidade, material e recursos para fazer isso. Seria uma intervenção fracassada. Por quê? Porque a esquerda está muito poderosa no Brasil. Eles têm quase 3 trilhões de dólares em dinheiro aplicado em empresas laranjas espalhadas pelo Brasil em todos os municípios, coisa estruturada pelo PT, principalmente. A esquerda tem vínculos muito sérios, muito misteriosos com as organizações criminosas. Então, indiretamente, a esquerda deve ter pelo menos aí uns 200 mil fuzis prontinhos para ser usados numa situação de confronto. Sendo assim, o exército do jeito que está hoje, enfraquecido, sucateado, num confronto direto, o exército teria dificuldade, sim, de poder manter a ordem. E até que fosse mantida a ordem, iria ocorrer um processo parecido com uma super guerra civil aí, com atentados terroristas, coisas e tal, e a coisa ia ficar muito feia. Ia ter um desgaste muito grande, ia ter muita perda de vidas, e depois essa culpa toda recairia sobre os militares. Por quê? Uma intervenção militar tem que ser um golpe fatal. Tem que ser um golpe letal. Tem que ser rápido, eficiente e não dar chance do inimigo se recompor ou reagir. Isso o exército não pode fazer hoje. Então a minha conclusão é que realmente os generais, até pelo seu sentimento patriótico, não possam fazer a intervenção agora e talvez não tão breve. Então deixemos de lado, não vamos colocar a culpa nos nossos generais. Nós, patriotas brasileiros, temos o direito de pedir intervenção. Se não conseguimos,
paciência. Vamos continuar pedindo até, quem sabe, um dia ela ocorra. Por falta de clamor não será. Mas, sinceramente, na minha humilde opinião, como observador de tudo isso, eu acho que nós só vamos ter uma intervenção militar se acontecer uma grande tragédia no planeta, como uma terceira guerra mundial, e o Brasil passe a ser uma área de interesse dos Estados Unidos. Para quem não sabe, para quem é um pouco leigo ou ingênuo, a nossa intervenção de 64, ela foi feita ela teve vários fatores que fizeram com que ela acontecesse. Todo mundo sabe que foi o clamor do pessoal conservador, do pessoal que é anticomunista no Brasil, pessoal trabalhador, pessoal honesto, que preza a família, a sociedade, que é contra o comunismo, que queria que fosse feita essa intervenção militar. Teve até manifestações na época. Mas não foi baseado nisso que o exército agiu. Foi por uma força muito maior da superpotência que é os Estados Unidos, que tinha interesse no Brasil, no caso de um possível conflito nuclear. Sendo assim, os Estados Unidos bancou a intervenção de 64, como apoio tático, se precisasse, com informação e tecnologia. Por isso que nos governos militares, nós tivemos os melhores governos de todos os tempos no Brasil. Os feitos na infraestrutura do Brasil no tempo do regime militar nunca mais serão igualados por governo nenhum. Vocês podem ter certeza. Os americanos orientaram nossos generais a fazer uma administração séria, eficiente, que aumentou a infraestrutura do Brasil, preparando ele para os moldes energéticos, de transporte, de educação. Nisso, os americanos indiretamente ajudaram o Brasil. Porém, todos sabem que a partir do momento que a Guerra Fria acabou, os interesses dos americanos foram focados na Ásia e no Oriente Médio, atrás do petróleo e atrás de mão de obra barata, de Taiwan, Japão, China, esses países. E o Brasil ficou em terceiro plano. Sendo assim, os comunistas aproveitaram esse vácuo e prepararam toda a sua máquina para controlar a política nacional. Nossos generais ficaram sem apoio dos Estados Unidos e também não tinham apoio da população, porque a mídia esquerdista massacrava, martelava a destruição da moral e do sentido dos militares estarem no poder. Assim, os militares tiveram que fazer um plano de anistia para se beneficiar, para que não fossem punidos pelo próximo regime, que seria supostamente democrático, e ao mesmo tempo tiveram que perdoar criminosos, assassinos, terroristas, como Dilma Rousseff, Luiz Nunes e outros aí que realmente eram da esquerda, estavam metidos na guerrilha, cometeram crimes, explodiram bomba, mataram pessoas, torturaram e foram absolvidos pela anistia. Nossos militares cometeram, eu diria, um erro, mas era o que eles podiam fazer na época. Eles deveriam ter batido o pé e deixado a nossa democracia seguir sob a tutela deles por mais uns 10, 15 anos. Só depois, se o regime democrático, a república, estivesse funcionando bem, eles realmente poderiam se afastar e deixar o processo continuar. Tá? Mas, infelizmente, eles foram retirados prematuramente, a democracia foi abrupta e os comunistas tinham tudo preparado, uma máquina política pronta para engrenar e depois aparelhar todo o sistema. Hoje vemos isso. Estado aparelhado, com viés de esquerda, o Brasil está se socializando cada vez mais e, para começar, veja aí, nós não temos nem partidos de direita. Então, o que fazer diante desse cenário? As Forças Armadas não têm capacidade técnica, material, para reagir a isso. As três Forças Armadas, as três forças estão quebradas, obsoletas. Então, o que nós vamos fazer? Patriotas brasileiros, intervencionistas, bolsonaristas, monarquistas. Na minha humilde opinião, como semi-analfabeto que sou, eu vejo que nós temos muitas coisas para começar a brigar.
Eu vou fazer uma demonstração aqui bem rudimentar, vulgar, que nós devemos bater em pontos-chave. Primeiro ponto-chave que a gente tem que bater, ó. Temos que lutar, apoiar e conseguir o fim do foro privilegiado. Porque assim o Brasil, a justiça, vai poder alcançar os criminosos, que hoje e antes praticaram muitos crimes e estão blindados pelo foro privilegiado. Isso tem que acabar. Foro privilegiado só para o presidente da República e talvez seus ministros do Executivo, por enquanto. Bom, vamos lá. Acabar com o fim do foro privilegiado. A primeira martelada que nós temos que dar no sistema. Se não conseguir isso, cara, as outras que eu vou falar para você não vai ter muito sentido. Mas vamos lá para a segunda. Para a segunda, se é que nós não podemos ter uma intervenção, se é que nos resta uma suposta alternativa, que seria eleições, então, segunda batida de martelo. Não vamos aceitar as urnas eletrônicas. Não queremos urnas eletrônicas. Queremos sistema convencional com cédulas e com canhoto, para que possa ser usado em urnas paralelas e que seja feita a medição da votação, a contagem, por uma ONG independente. Não adianta você esperar que você vai poder, por exemplo, votar no Bolsonaro, no José Márcio e outros candidatos da direita que vão surgir aí, né? Bastante pessoas muito legais. Se você não... você tiver as urnas eletrônicas. De repente, pessoas boas, aí, patriotas legais, vão querer chegar a ser deputados, senadores, sei lá. Eles não vão permitir, porque eles controlam as urnas eletrônicas. Muito menos o Bolsonaro. Se é que ele não vai ser impedido antes por alguma trama do TSE, do STF. Então, amigo, se você quer pensar em democracia no Brasil, você tem que estar comigo. Não aceite as urnas eletrônicas. É isso aí. Ponto 2, né? Vamos lá. Ponto 3, que é fundamental para começar a melhorar o jogo político. STF, não por nomeações, não por indicações. STF tem que ser por juízes concursados e por meritocracia. Que seja colocado tudo no diário oficial, como foi a prova, quais foram as notas, avaliações, não interessa. Tem que ser por meritocracia, concursados. Jamais por nomeação. TSE também. Esse é o terceiro ponto. Quarto ponto. Deve ser feita de início um investimento maciço no Ministério Público, na Lava Jato e na Polícia Federal, aumentando a quantidade de agentes, dando mais recursos para que a Lava Jato, numa expansão exponencial, possa atingir com eficiência estados e municípios. Não sei se vocês sabem, mas existem centenas de milhares de empresas laranjas, criadas em nome de laranjas, pelo PT e pelos outros partidos, que servem as prefeituras municipais pelo Brasil todo. Quanto maior a cidade, maior é o bolo de corrupção. Aqui na minha região, ABCDRM, nós temos notado milhares de empresas que estão sendo muito bem sucedidas, que nós suspeitamos que são de laranjas. Foram criadas para servir as prefeituras premeditadamente com o conluio dos seus vereadores e prefeitos. Então, isso tem que ser investigado. Certo, amigos? Quinto ponto, que nós também temos que bater o martelo. Precisamos fortalecer as Forças Armadas. As 3 forças estão obsoletas em equipamentos, treinamentos, tecnologia efetiva. Temos que aumentar a quantidade de soldados nas 3 forças e militares.
Nós temos 17 e poucos mil quilômetros de fronteiras. Temos aéreas, terrestres e marítimas. Por isso que as três forças têm que se multiplicar seus efetivos e sua capacidade, para pelo menos podermos dizer que temos fronteiras monitoradas. É essencial. Sem isso, o Brasil vai continuar sendo uma merda. Bom, vamos lá. Quinto ponto. Esse aqui é muito importante. Que o ministro da Defesa seja sempre um militar. Um general do Exército. Por que do Exército? Porque o Exército é a força terrestre. É a força base das Forças Armadas, é o Exército. Sempre tem que ser mais forte, sempre tem que ser mais denso, sempre tem que liderar as outras forças. As outras forças, desculpem, são importantíssimas, são auxiliares. O Exército comanda tudo. Então, o ministro da Defesa deve ser um general de Exército. Pode ser até um da reserva, mas tem que ser um general do Exército. Aí a coisa começa a soar bem. Bom, sexto. Nós temos que começar também a pressionar os legisladores para uma modificação intensa e profunda nos conceitos do direito e da legislação. Temos que aprovar a primeiro toque de caixa a excludente de ilicitude. Assim a polícia vai ter mais autonomia para poder combater o crime, com mais condições de ser eficiente e fazer com que a vida dos policiais sejam salvas e de muitos inocentes, e que venham tombar mais bandidos. Isso é importante, excludente de ilicitude. Paralelo a isso, mexer também no Código Penal para a criação de algo muito importante. Prisão perpétua para crimes hediondos e todo marginal que portar um fuzil for preso será condenado à prisão perpétua. E todo marginal que atentar contra a vida de policiais será prisão perpétua. Não importa se é com canivete, com uma submetralhadora .50, tentou alvejar, acertar no policial, será prisão perpétua, irrevogável, no primeiro momento, porque, ao meu ver, eu toparia até uma pena de morte. Tá? Então temos que mudar profundamente as leis. E o mais importante nessa mudança das leis é que nós fiquemos sem sincronia com a ONU e com as suas intenções, que nossa lei seja moldada pelos direitos humanos internacionais. Chega, chega, chega. Nossos legisladores têm capacidade e conhecimento suficiente para criar as normas personalizadas para o Brasil, porque a nossa realidade é diferente do mundo. E não é justo que venha uma instituição como a ONU, a Anistia Internacional, querer se enfiar aqui dentro para tentar mexer nos nossos processos, na nossa realidade, com seus conceitos que são universais. O Brasil não é universal. O Brasil é uma república de bananas que está crescendo, está tentando se desenvolver. E está muito longe de tudo. Bom, outra coisa, já que estamos mexendo nas leis, né, falei da prisão perpétua, excludente de ilicitude, penas mais severas, cumprimento de penas em presídios, redução de privilégios dos bandidos, como visita íntima, acabar com o auxílio-reclusão. E, o mais importante, fazer um acordo com Cuba para que eles criem presídios agrícolas lá e que nós possamos contratar os serviços dos cubanos, mandando os bandidos para lá. Assim, esses 100 e poucos mil bandidos que existem ficarão em prisões agrícolas em Cuba. Lá os guardas cubanos são muito bons, tem muito boa pontaria para acertar pelas costas, e é uma ilha, não tem como fugir. Vão gastar bem pouco na estrutura presidiária. E eles vão ficar respirando o ar caribenho, não vão precisar de visita íntima. Tá? E qualquer coisa que precisam comparecer no fórum, pode fazer via internet. Aí pelo Skype, ok? Resolvido. Assim o governo vai economizar 250 milhões por mês, contratando o serviço de mandar os bandidos para Cuba. Hoje um bandido custa R$5 mil para o Estado. Com esse sistema você pagaria pouco menos de R$1.000 e o Castro lá ia cuidar bem dos nossos bandidos, ok?
Só não pode mandar bandido político, né? Porque aí chega lá o Castro dá uma mansão para cada um. Bom, vamos lá. Outra coisa importante que tem que bater o martelo. Tem que bater o martelo porque é importante. Muito importante. O fim do marxismo cultural. A oficialização da escola sem partido e punição severa para professores marxistas que ficam doutrinando as crianças. Vigilância, patrulhamento. Nada de professor comunista. Fiquem quietos nos seus lugares. Aprendam a ensinar sem manipular as mentes. Não queremos uma juventude de maconheirinho sindicalista. Certo? Fim. Fim do marxismo cultural. Uma das coisas mais importantes. Paralelo a isso, nós temos que brigar também por outras coisas que são chatas, são dramáticas, mas precisam acontecer. Precisamos incentivar a indústria nacional, precisamos gerar empregos. Só tem uma forma de você conseguir dar um impulso no setor industrial, em todos os setores que empregam. Primeira coisa, o governo tem que fazer um esforço e reduzir de cara 50% de todos os impostos que os empresários pagam. Reduzir a carga tributária pela metade no primeiro momento. Sem isso, não dá para continuar. Segundo, reduzir a interferência, acabar com o Ministério do Trabalho praticamente. Interferência do governo, ficar no meio entre o empregador e o empregado. Que os contratos sejam independentes, livres e da forma que for possível. Que o governo não interfira. O empresário pode fazer um contrato de trabalho, seja legalizado e da forma que ele quiser e que o trabalhador aceite. Fim de papo. Nós temos excesso de direitos trabalhistas e assim os empresários ficam sufocados e encurralados. E muita gente nem abre mais empresa porque tamanho universo dos direitos trabalhistas, ninguém quer arcar com isso. É melhor não abrir a empresa e guardar o dinheiro lá fora. Nós não queremos isso. Nós queremos mais empregos. Porque com mais empregos vamos reduzir os programas assistenciais e vamos valorizar o valor nominal de cada salário. Então, reduzir a carga tributária pelo menos pela metade no primeiro passo. Depois, alterar os direitos trabalhistas para que os empresários não fiquem tão sufocados. Terceiro, BNDES crie vergonha na cara e pare de mandar o dinheiro para o exterior ou para as empresas dos pilantras como o Joesley. BNDES tem que patrocinar as empresas nacionais que têm potencial de crescimento para gerar mais empregos. Isso quer dizer empréstimos com juros super baixos. Assim o empresário vai investir na sua produção e aumentar a capacitação dos seus funcionários e conseguir contratar mais gente. Fundamental. Sem isso, nada vai melhorar o setor industrial. Nós medimos um governo, eu meço um governo, pelo seguinte: quando você tem uma redução drástica na quantidade de desempregados. Este é o governo bom, este é o governo da prosperidade. Porque todos os governos são sempre a mesma bosta. Deixam a saúde a desejar, deixam a educação a desejar, deixam a segurança a desejar, não tem saneamento básico, cortam verbas constantemente nas universidades, vão cortando verbas na Polícia Federal, vão cortando verbas onde não se deve. E mesmo assim, eles não conseguem reduzir o desemprego. É fundamental para o país a redução do desemprego, porque assim você vai aumentar a qualidade real de vida das pessoas. Quando você aumenta a quantidade de oferta de empregos, diminui a taxa de desemprego, você diminui aqueles malditos miseráveis que entram nas filas dos programas sociais. E ponto. O objetivo final, acabar com o Bolsa Família em alguns anos. E investindo e fazendo mais empregos. Isso será quase que natural e não será, nem vão sentir nada. O povo tem que trabalhar para comer. Não é justo que alguém receba alguma coisa sem estar trabalhando, sem estar produzindo. É isso aí, meus amigos. Essas são as questões que eu faço um comentário. Temos muita coisa mesmo para mexer. Essas seriam, assim, alguns pontos básicos que eu vejo como importantes para que nós possamos mudar o futuro do Brasil. Se é que dá tempo
e se é que conseguiremos. Se essas coisas que eu disse não forem alteradas, tudo ficará na mesma. E o Brasil vai virar uma China, uma Cuba. Sabe o que vai acontecer com o passar do tempo? Nós vamos ter 100, 120 milhões de pessoas no Bolsa Família. Vamos ter só 10 milhões trabalhando. E no fim, os verdadeiros empresários vão todos embora do Brasil. Ou vão fechar as empresas, também vão cair fora. E nós vamos ter só empresas estatais, empresas de prestação de serviço e o agronegócio controlado por empresas multinacionais. Todos os salários vão ser muito baixos e o governo vai entrar em cima de todo mundo. E aí, o Brasil vai virar uma China. Aí eles vão criar castas e a maioria, para não morrer de fome, vai ter que trabalhar em frentes de trabalho sem direito nenhum, como se fosse um regime luciferiano. E com o passar do tempo, aí nós vamos ter que reinventar o empresariado e vamos pegar aqueles puxa-sacos do partido, como é feito na China, e criar algumas empresas para eles fiquem administrando com o trabalho escravo. E nós vamos ter, sim, trabalho escravo no Brasil daqui a uns anos. Pode apostar. Se nada for feito, dentro de 10 anos, estamos que nem a China. Nós vamos ter seres humanos que vão nascer trabalhando com 4, 5 anos e vão morrer aos 60 anos trabalhando, sem nunca ter feito nada, sem nunca ter ido para uma praia, sem nunca ter comido chocolate. Esse será o futuro do Brasil daqui a 10 anos, se a esquerda continuar no poder fazendo o que quer. Vamos acabar igual a China, uma Cuba ou Coreia do Norte. Nada diferente. Você quer isso para os seus filhos? Então reflita no que eu estou te dizendo. Muito obrigado.